Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gesiel Faria. Hoje daremos início ao quarto trimestre de 2021, classe dos adolescentes. Nesta oportunidade, nós vamos estudarmos juntos os profetas. Lição de número 1. A mensagem do Senhor para Samaria e Jerusalém. Objetivo a ser alcançado pelos alunos: reconhecer que o ritual religioso não proporciona relacionamento íntimo com Deus e nem salvação. O resgate é pela misericórdia de Deus. Número 2. Ressaltar que a justiça social é um empreendimento bíblico. Deus não tolera injustiça e desobediência. Terceiro, identificar o mistério dos profetas estudados, os alvos de suas mensagens e seus resultados. Texto áureo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres. Já nesse texto áureo, nós observamos a organização de Deus. Como Deus, ele gosta das coisas organizadas, das coisas ordeiras. Então Deus, já de princípio, estabelece a ordem, dizendo, em primeiro lugar, apóstolo, em segundo lugar, profetas, e em terceiro, doutores, depois, milagres. Leitura bíblica. A leitura bíblica os professores farão com os alunos em classe, que é Oséias 1, Amós 1, Miqueias 1, introdução. Nós partiremos para a introdução desta lição de número 1 do quarto trimestre. Introdução. Os profetas falaram de Deus como alguém que ativamente estava envolvido no mundo que ele criou. É interessado no seu povo. O amor é o tema central de Oséias. Pois o vale de Acor não será lembrado pelo castigo, mas pela restauração. Amós combateu contra o pecado do povo e ficou conhecido como o livro da justiça de Deus, mostrando a necessidade de se incluir na adoração dos elementos importantes, a justiça e a retidão. Miqueias fala de justiça e esperança, que resume em obediência a Deus, o soberano do universo, e por isso ele se apresenta como juiz e testemunha contra o seu povo, Israel e Judá. No tópico primeiro, nós estudaremos sobre Oséias, a qual diz o tópico primeiro, Oséias capítulo 1, versículo 1 a 11. Depois no capítulo 12, de 1 a 14, e no capítulo 14, de 1 a 9, a qual diz, Oséias significa salvação. E tem o mesmo sentido dos nomes de Josué e Jesus. Ele profetizou em Samaria, capital do Reino do Norte. Procurou levar o povo ao arrependimento e a servir o Senhor com pureza, santidade. O amor do Senhor é o tema central da sua mensagem, apesar da vida pecaminosa do povo. Para conscientizar o povo do seu desvio, Deus manda Oséias casar com uma prostituta, ter filhos com ela e colocar nomes simbólicos: Jezreel, Loruama e Loami. Oséias 1, 4, 5 a 9. Deus viria sobre a nação, pois já não era mais povo de Deus.
O dia da visitação chegou e a correção veio. Até privado dos filhos eles ficaram. Mas como havia promessa de restauração, o profeta foi resgatar a sua esposa infiel. O amor venceu. O amor paternal de Deus nos faz entender a misericórdia de um Deus restaurador. Amor esse que elege, cuida, traz disciplina e sofrimento. Porém, o amor vence. A disciplina de Deus visa não simplesmente punir o homem, mas restaurá-lo através da confissão pelos pecados e do abandono das idolatrias, trazendo o verdadeiro louvor. Os caminhos do Senhor são retos, justos, e os justos andarão nele. Uma das mensagens centrais do livro de Oséias é que Deus ama o seu povo, mesmo quando são infiéis a Ele. Misericordiosamente, lhes oferecerá a reconciliação. Ao estudarmos as palavras de Oséias, os alunos vão aprender que, embora haja consequência para nossa infidelidade, o Senhor deseja que todo o seu povo retorne a Ele e renove a sua aliança com Ele. Lembrando que após a morte de Salomão, o reino foi dividido em Reino do Norte, Israel e Samaria, aonde estão as 10 tribos, e Reino do Sul, Judá e Jerusalém, aonde estão as 2 tribos. No Reino do Sul estava localizado o Templo de Salomão, onde todos os integrantes das 12 tribos deveriam se dirigir para a adoração ao Deus vivo. No Reino do Norte se instalou a idolatria, onde fizeram 2 altares, um em cada extremidade do reinado, onde estavam situadas as 10 tribos, para que toda a população dessas 10 tribos não descesse para Jerusalém, aonde estava o templo de Salomão, para adoração ao Deus vivo. Então levantaram altares aos deuses com letra minúscula, ocorrendo assim a prostituição espiritual do povo de Deus, simbolizando o casamento de Oséias com Gomer, a prostituta. Ainda que Deus manda Oséias casar-se com uma prostituta, Deus está trazendo o simbolismo, mostrando para o seu povo, através de Oséias, o verdadeiro amor. Oséias então vai e casa-se com uma prostituta. E esta prostituta torna a fazer as coisas erradas, torna a prostituição. Ainda que era uma esposa infiel, demonstrando o amor de Deus, ele vai atrás desta sua esposa, Gomer, a esposa infiel, demonstrando a ela amor, compaixão, desejando resgatá-la novamente para o seu seio. Assim é a manifestação do amor de Deus para com o povo, para conosco, ainda que nós somos infiéis. Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, ele manifesta o seu amor, procurando trazer-nos de volta para o seu reino. A mensagem principal de Oséias é a demonstração do amor de Deus para com a humanidade, a sua vontade de resgatar e trazer de volta a esposa para os seus braços. Porém, a esposa renovada e transformada com o amor de Deus, manifesto em seu Filho Jesus. Aí nós vamos estudar quem escreveu
o livro de Oséias. Esse livro contém os ensinamentos do profeta Oséias. Oséias profetizou no Reino do Norte, aonde está situada Israel, próximo do final do reinado de Jeroboão II. Oséias foi contemporâneo dos profetas Isaías, Amós, Jonas e Miqueias. Quais são as características marcantes deste livro? Oséias foi um dos poucos profetas do Reino do Norte, Israel, que deixou profecias escritas. O livro usa muitas metáforas e simbolismo que ilustram a amplitude do amor de Deus pelo seu povo. Uma das metáforas centrais da mensagem de Oséias é o casamento. Aliada a esta metáfora está a própria experiência pessoal de Oséias ao casar-se com uma mulher infiel. Então Deus, através de Oséias, e Oséias tendo em si próprio a experiência pessoal de ter a sua esposa infiel, então Oséias passa a compreender perfeitamente a mensagem de Deus para Israel, para o seu povo. Então Moisés deseja resgatar a sua esposa, ainda que ela era infiel, demonstrando o seu amor, um amor verdadeiro. Devido ao adultério da sua esposa e o seu subsequente empenho em reconciliar-se com ela e restaurar o seu relacionamento, Oséias provavelmente adquiriu uma visão profunda de relacionamento do Senhor com Israel. Porque é exatamente isso que Deus sempre vai buscar do seu povo. Até nos dias de hoje, Deus, ele busca conosco um relacionamento profundo, um relacionamento de pai para filho, um relacionamento como Oséias buscou com a sua esposa infiel. Ainda que ela fosse infiel, Oséias olhava para ela com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, querendo-a a trazer de volta para os seus braços. E a mensagem central de Oséias é o resgate do povo de Deus. Ainda que o povo seria infiel, Deus desejava trazê-los de volta. Oséias provavelmente adquiriu uma visão profunda do relacionamento do Senhor com Israel, cujos pecados eram semelhantes à infidelidade de um cônjuge. Usando esta metáfora, o livro de Oséias testifica sobre o amor do Senhor por Israel, ao esperar que a sua noiva infiel, a sua esposa infiel, retorne para ele, para que ele possa restaurá-la. Aleluias. Além de descrever o Senhor como marido devoto e pronto a perdoar, Oséias também ensinou que o Senhor é um médico que cura. Oséias capítulo 7, no versículo 1. Também no capítulo 11, no versículo 3. E no capítulo 14, versículo 4. Ele é um jardineiro que cuida da sua vinha. Oséias 9, 10 e 10 e 1. E um pastor que cuida do seu rebanho. Oséias ensinou a respeito do papel dos profetas, das visões e do simbolismo ao guiar o povo do Senhor. Além disso, o livro faz referência ao papel do Senhor como redentor da morte e do sepulcro. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiz aqui umas anotações que diz assim: o Senhor ordena que se case,
e Oséias escolhe uma mulher chamada Gomer. Depois de seu casamento, Gomer decide ser infiel a Oséias e comete adultério. O Senhor usa o símbolo deste casamento para descrever seu relacionamento com Israel. A esposa é infiel ao Senhor. O marido a vai atrás de outros amantes, cuja infidelidade simboliza a adoração a outros deuses falsos por parte de Israel. Depois de detalhar os julgamentos que adviriam aos israelitas por quebrar os seus convênios, a sua aliança com o Senhor, o Senhor misericordiosamente os convida a arrependimento, a arrepender-se e a fazerem novamente a aliança, a restabelecer a aliança. Ainda que a esposa foi infiel, a nação de Israel foi infiel, adulterando, indo atrás de outros deuses, Deus queria renovar com Israel a aliança, o pacto do primeiro amor. Então Deus usa o profeta Oséias nesta metáfora, nesse simbolismo, para exemplificar ao povo de Israel o seu amor, para que o povo de Israel pudesse olhar para Oséias e entender que Deus desejaria resgatá-los novamente. O povo de Israel rejeitou o conhecimento e a verdade do evangelho que havia recebido e cometeu grandes pecados. Em iniquidade, Oséias conclama Israel a retornar ao Senhor. Oséias, por intermédio de Oséias, o Senhor proclama que vai punir o povo de Israel por seus pecados. No entanto, ele também expressa sua misericórdia e bondade. O Senhor relembra que tirou o povo de Israel do Egito, mas eles rejeitaram seu Deus por intermédio de profetas, visões e simbolismo. O Senhor ensina e orienta o seu povo. O Senhor vai nos resgatar da morte. O povo de Efraim vai se arrepender de seus pecados nos últimos dias. Então fica bem claro aqui para nós o desejo de Deus em resgatar o seu povo, em trazer de volta para o seu povo. A palavra diz que Deus elegeu a nação de Israel como seu povo adquirido, sacerdócio santo, nação eleita. Então o Senhor elegeu esse povo como povo seu. Ainda que esse povo cometa adultério e saia da presença de Deus, Deus o deseja a trazê-lo de volta. Partiremos agora para o tópico de número 2, aonde nós estudaremos um pouco também sobre Amós. Amós, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: leremos aqui a palavra que diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, e que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Falaremos um pouco desse profeta, o profeta Amós. O nome Amós quer dizer fardo. Nós vamos entender neste tópico 2 o significado do nome de Amós, fardo. O profeta de Tecoa, ao sul de Jerusalém, era um camponês de Judá, boiadeiro, vaqueiro,
Então era um homem que vivia no campo, trabalhava nas fazendas. Era um homem cultivador de sicômoros, porém não era da linhagem de profeta. E enfrentou oposições do sacerdote Amazias, que era aliado político de Jeroboão. Jeroboão 2, Amós 7, versículo 10 a 16. O assunto do livro é a injustiça de Deus, descrevendo denúncias e ameaças e castigos, e finaliza com promessa de restauração para Israel. Então, o profeta Amós ele veio denunciar as injustiças, os castigos, as ameaças, e finaliza com promessa de restauração para Israel. Os ensinamentos do profeta Amós permanecem atuais, abrangendo diversos aspectos da vida social, política e religiosa do povo de Deus. Combateu a idolatria, reprovou a violência, profetizou o castigo para os pecadores e falou sobre o futuro religioso de Israel. Amós ainda profetizou que o julgamento do Senhor ocasionaria uma seca. Amós 1:2, que diz: E disse o Senhor, bramará de Sião e de Jerusalém dará sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Então ele profetiza aqui um período de seca, um período de escassez de água. E as palavras foram citadas no Novo Testamento. Também Amós 5, 25, 26. Também Atos 7, capítulo 7, versículo 42 e 43. Amós 9, 11, 12. E Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16 e 17. Por consequência da baixa condição moral e espiritual, e espiritual, o povo continuou a oferecer a Deus sem refletir o seu culto, com as mãos sujas e injustas. Então o povo ainda sem moral, sem condições moral, ainda continuou a oferecer o seu culto a Deus, como descreve no livro de Levítico. Faziam tudo conforme a lei ensinava, a lei mandava. Mas a Bíblia diz que nós devemos prestar culto racional a Deus, culto com inteligência a Deus. Não é somente nós cumprimos o que está na lei, mas nós temos que ter razão daquilo que nós estamos fazendo. Tanto Israel como Judá fica aparente a decadência do povo nos dias de Amós. Deus lhe falou através de visões, prometendo justiça. Mas o julgamento não foi a palavra final de Amós. De fato, ele encerra com a promessa de restauração. O genuíno sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito. Eu fiz aqui algumas anotações sobre o livro de Amós. O livro de Amós registra algumas das profecias e dos ensinamentos que o profeta Amós transmitiu ao reinado de Israel durante o governo do rei Jeroboão II. O povo rejeitou a advertência e os ensinamentos de Amós e quis que ele levasse a sua vigorosa mensagem para outro lugar. É bom nós observarmos que sempre quando Deus levanta um profeta para trazer
a verdade ao povo, para arrancar a casca da ferida. Muitas vezes aquelas pessoas, aquele rei ou aquele líder que está cometendo algo terrível diante de Deus, ele começa a rejeitar a mensagem do profeta. Ele busca desqualificar o profeta. Mas Amós, ele foi incisivo na palavra de Deus. Amós, ele foi firme na pregação da palavra de Deus. O povo rejeitou as advertências e os ensinamentos de Amós e quis que ele levasse a sua vigorosa mensagem para outro lugar. Ao estudar esse livro, os alunos, professores, podem adquirir maior entendimento do papel fundamental que os profetas desempenham na obra do Senhor. E mais gratidão pelo chamado dos profetas nos nossos dias. Nós devemos valorizar os nossos profetas, incentivar cada vez mais os nossos profetas. Porque a palavra diz que quando se acaba a profecia, entra a corrupção. Então a profecia, ela é importante. Os profetas são importantes para trazer a mensagem do Senhor. A mensagem que será recebida do trono de Deus e transmitida ao seu povo, transmitida à igreja. E aquele que não está andando em conformidade com a palavra de Deus, ele será corrigido. Aonde a Bíblia fala que a palavra de Deus, a profecia, ela é como um prumo na mão do pedreiro, que endireita a parede torta. Por isso é importante a profecia em todo período. Embora não sabemos precisamente quando o livro de Amós foi escrito. O livro começa com a explicação de que Amós pregou durante o reinado de Uzias em Judá e de Jeroboão II em Israel, no 8º século antes de Cristo. Amós 1:1. Guia para estudo das Escrituras, cronologia. Amós pode ter atuado na mesma época do profeta Oséias, no reinado de Israel. Não há informações claras indicando onde o livro foi escrito. Apontamos aqui algumas características marcantes deste livro. O livro de Amós dá ênfase aos profetas. Amós explicou que Deus usa profeta para realizar a sua obra. Amós advertiu acerca dos julgamentos que estavam prestes a cair sobre o povo de Israel, por terem rejeitado os profetas. Além disso, Amós salientou o caráter moral de Deus, o justo governante de todas as nações e homens. Amós mostrou que a oferta com a qual o Senhor mais se importa é uma vida justa, é uma vida que agrada a Deus. Se nós buscarmos viver uma vida justa, buscar a justiça diante de Deus, isto é mais importante para Deus do que sacrifício de animais. E Amós tentou trazer esta orientação ao povo no reinado de Jeroboão, mostrando para eles que a fidelidade a Deus, que viver uma vida justa, era mais importante do que sacrifício com animais. O sacrifício de animais perde o seu significado se for oferecido como substituto da retidão pessoal. Amós capítulo 5, versículo 21 a 27. Amós profetizou sobre uma fome.
mas uma fome de ouvir a palavra do Senhor. Amós 8:11. Durante esta fome, as pessoas sairiam buscando a palavra do Senhor. Os ensinamentos inspirados dos profetas, proferido com autoridade, mas não a acharão. Amós 8:12. Essa profecia foi inicialmente cumprida após a apostasia nos reinos de Israel e de Judá. Depois do ministério de Malaquias, mais de 400 anos passaram sem que profeta ministrassem na terra de Israel. Então foi um período de escassez, foi um período de silêncio de Deus. Foram aproximadamente 400 anos de silêncio de Deus com a terra. A profecia de Amós também foi cumprida posteriormente, depois que Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja na terra. Ela também acabou caindo em apostasia. A revelação para guiar a igreja cessou. E os povos da terra não puderam receber a palavra de Deus por intermédio dos profetas por aproximadamente 1700 anos. Então foi um período muito difícil para o povo de Israel, para o povo de Deus, aonde Deus cessou as profecias. Foi aonde que o povo tiveram sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Resumindo, Amós 1:2, Amós profetiza que o Senhor derramaria julgamento sobre a Síria, os filisteus, Tiro, Edom e o povo de Amon e Moabe, por causa da iniquidade deles. Amós também pregou que Judá e Israel seriam punidos por adotarem a iniquidade e rejeitarem ao Senhor. Amós 3:4 descreve as várias tentativas pelo Senhor de salvar o seu povo, inclusive enviando profetas para adverti-los, retendo a chuva, permitindo peste e guerras que os perturbassem. No entanto, o povo não se humilhou e nem retornou ao Senhor. Amós 5:6, Amós ensina que o povo Amós 5:6 ensina que se o povo se arrepender e buscar sinceramente o Senhor, eles podem evitar a destruição, assim como nos dias de hoje. Se todo o povo buscar a presença do Senhor, com o coração contrito, arrependido, voltar-se para Deus. Voltar para Deus é dar meia volta. Arrependimento significa dar meia volta. Está indo na direção da iniquidade é dar meia volta e voltar-se para Deus. É como um carro que está indo numa rotatória, numa estrada tem uma rotatória, ele precisa voltar. Há momentos que nós precisamos voltar para Deus. Voltar com arrependimento, com o coração contrito, buscando sempre o perdão de Deus. Ele declara especificamente que o Senhor não aceita a oferta do povo no templo, porque o coração das pessoas estava voltado para deuses falsos. Amós profetiza que o modo negligente que adoram ao Senhor vai levá-lo à destruição. Depois de profetizar sobre a desgraça e as consequências que Israel enfrentará por rejeitar o Senhor, Amós transmite uma mensagem de esperança, prometendo que o Senhor vai reunir o seu povo e restaurar a sua terra. Porque a maior vontade de Deus é restaurar o seu povo. Assim como Oséias deu o exemplo da esposa prostituta, do povo que se prostituiu, que se afastou de Deus, mas que Oséias buscou com todo o seu amor trazer de volta a sua esposa.
Assim Deus busca trazer também de volta o seu povo da mesma forma e reunir o seu povo, ajuntar o seu povo novamente. Partiremos agora para o tópico de número 3, que fala de Miqueias. Bom, Miqueias capítulo 1, versículo 1 a 5. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, preste atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo a sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cerca diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Partindo aqui no tópico de número 3, Miqueias era de Moresete Gate, e o seu nome significa: quem é como o Senhor? Fala de justiça e de esperança, e ressalta a importância da sua estrutura coloquial simples de entender, pois a sua divisão está baseada numa dupla sequência de ameaças e promessas. Assim, vemos o juízo de Deus, a mensagem de esperança e de misericórdia do Eterno. O problema do povo a quem Miqueias dirigiu a sua mensagem era a falta de uma liturgia, mas de uma correta motivação para adorar o Senhor. Então nós observamos que havia falta ali de uma liturgia, de uma motivação para que pudesse estabelecer a adoração ao Senhor. Embora cometesse toda sorte de injustiças sociais, a geração contemporânea do profeta oferecia sacrifício a Deus, praticando todos os rituais levíticos, mas não sabia o verdadeiro significado do amor de Deus ao próximo. O livro de Miqueias tem como assunto principal a ira divina sobre os pecados de Samaria e de Judá. Miqueias tinha que censurar as lideranças das nações por destruir o rebanho que lhe fora confiado. A grande compaixão de Deus por seu povo é resumida numa única pergunta: quem é Deus? É semelhante a ti que perdoas? Miqueias 7:8. O profeta anunciou de antemão o local do nascimento de Messias. Agora nós vemos a importância desse profeta, o profeta Miqueias. E suas palavras foram citadas pelo Senhor Jesus. Miqueias 7:6, Mateus 10, 35 e 36. O profeta descreve de forma pitoresca a reação divina contra o seu povo. O Senhor desce do seu santo templo, o céu, para julgar Samaria, capital de Israel, e da mesma forma Jerusalém, capital de Judá. A obediência deve ser preendida de compreensão, acatamento da mensagem divina. A obediência deve ser preendida de compreensão e acatamento da mensagem divina. Eu marquei aqui uns rascunhos falando um pouco de Miqueias. Os escritos de Miqueias abordam os temas de julgamento e esperança. Por exemplo, Miqueias ensinou que os pecados dos líderes de Israel resultariam na destruição de Jerusalém. Como nos dias de hoje,
o pecado dos líderes, aquelas pessoas que se intitulam líderes, mas cometem todo tipo de pecado, levando o povo ao erro. E a mensagem de Miqueias foi direcionada a esses líderes que levavam o povo de Israel a desviar do caminho, a errar o caminho. Jeremias disse: ovelhas perdidas foram a casa de Israel, que andaram por caminhos errantes. Então o Senhor trouxe a mensagem exortativa para a liderança, para os reinos, para os reis, para que eles pudessem se arrepender e voltar para Deus. Miqueias ensinou que os pecados dos líderes de Israel resultariam na destruição de Jerusalém. Miqueias 3, 5 a 12. No entanto, Miqueias também afirmou eloquentemente que o Pai Celestial ouve as orações de seus filhos e que Jesus Cristo é um advogado, uma luz para todos. Miqueias 7, 7 a 9. Além disso, Miqueias louvou a Deus, dizendo que Deus perdoa a iniquidade e não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Miqueias 7, 18. Por meio deste contraste de temas, os alunos e professores podem compreender tanto sobre o desprezo do Senhor pelo mal, quanto a sua misericórdia àqueles que retornam à retidão, aqueles que retornam para Deus. Anotei algumas características marcantes do livro de Miqueias. Miqueias ministrou numa época em que o povo de Israel estava prosperando economicamente, mas sofrendo espiritualmente. Esse ambiente permitiu que as classes altas impusessem fardos cada vez maiores sobre as classes mais baixas. Miqueias estava particularmente preocupado com a opressão dos pobres pelos ricos. Os ricos fazendo injustiça com os pobres. Então Miqueias pregou contra a injustiça dos pobres sofrido pelos ricos e considerou essa injustiça como um dos maiores pecados de Judá e de Israel. O fato de Miqueias ser proveniente de uma cidade pequena talvez tenha lhe dado uma sensibilidade especial às necessidades dos habitantes rurais, dos trabalhadores rurais, daqueles trabalhadores pobres. Miqueias é o único livro no Velho Testamento que identifica Belém, uma cidade pequena entre as milhares de Judá. Miqueias 5:20, como o lugar onde nasceria o Messias. Então, ficando bem claro que Miqueias, ele combateu a injustiça que faziam contra os pobres, aquele pessoal que trabalhava na área rural, nas fazendas, e o povo rico cometia todo tipo de injustiça contra essas pessoas. Tal como os ensinamentos do profeta Isaías, muitos dos ensinamentos de Miqueias estão escritos em estilo de poesia hebraica. A profecia de Miqueias sobre a destruição de Jerusalém foi relembrada vários anos depois, na época de Jeremias 26, 18. Para terminarmos, Miqueias profetiza sobre os juízos e a ruína que recairiam sobre os israelitas, inclusive aqueles que moravam em Samaria e em Jerusalém. Miqueias identifica os pecados da idolatria e da opressão dos pobres pelas classes altas como as razões da destruição iminente dos israelitas. Também condena os líderes religiosos corruptos que ensinavam por dinheiro. Infelizmente, nós
no século XXI, observamos esta prática que ainda muitos líderes usam do nome de líder ou até mesmo de pastor para enriquecimento ilícito, para usar também ali o dinheiro dos seus fiéis, aonde Deus também condena essa prática. Deus abomina essa prática, porque as coisas de Deus são santas e é preciso tratá-las com retidão, com seriedade. Miqueias profetiza sobre a restauração de Israel. Também profetiza que o Messias nasceria em Belém. Miqueias descreve das maneiras pelas quais Jeová abençoou os israelitas. Miqueias ensina seu povo que viver justamente, amar a misericórdia e seguir ao Senhor são mais importantes do que fazer sacrifícios e ofertas. Miqueias testifica que Deus é compassivo e perdoa o pecado daqueles que se arrependem. Partiremos para a conclusão desta aula, que diz aqui: o estilo de vida que agrada a Deus foi comunicado ao homem desde o início. Então nós observamos que o estilo de vida que agrada a Deus é um estilo de vida da retidão. Aquele que guarda a palavra do Senhor, sendo tão importante guardar a palavra do Senhor, que o próprio Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que vos quiser e vos será feito. Então, o próprio Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós. Olha a importância de guardar a palavra, de guardar a retidão. Então, o estilo de vida que agrada a Deus foi comunicado ao homem desde o início e as suas consequências do desvio dele também. E por isso, ao longo das gerações, Deus levanta profetas com a ordem de chamar o povo à verdade, ao conserto, para ter uma vida de obediência a Deus. Tanto Oséias quanto Amós e Miqueias foram profetas com coragem e unção que trouxeram a mensagem de correção, exortação e restauração. Esses ensinamentos são atuais. Soa como doutrina aos nossos ouvidos, consolações e advertência para a santificação da igreja, a qual a palavra diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. Então Deus ama aquele que busca a justiça, aquele que tem fome e sede por justiça, aquele que busca a obedecer a palavra de Deus. Deus ama aquele profeta que não tem medo de pregar a palavra do arrependimento, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que liberta e a palavra que muda o caminho do pecador e o traz de volta ao arrependimento, traz de volta aos seios do Senhor. Assim como Oséias buscou a sua esposa prostituta, aquela que se desviou-se do caminho, desviou-se da retidão, Oséias trouxe de volta para sua casa. Assim Deus traz o pecador para junto dele e o transforma em eleitos para morarmos no céu. Meus queridos irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.